Quando se menciona a palavra nômade, imediatamente vem à mente os citas, os hunos e os mongóis. E parece que a era deles terminou junto com a Idade Média, quando a maioria dos estados já havia se tornado sedentária. Construíam cidades, cobravam impostos, criavam burocracias e exércitos ao estilo europeu. E mesmo assim, no século XVII, contrariando a lógica da época, a Eurásia deu origem a mais uma força poderosa. Ela se baseava no estilo de vida nômade, na tradicional mobilidade militar, lutava contra a China e conseguiu impor sua vontade à metade do mundo das estepes. Esse foi o Khanato Dzungar, o último grande império nômade que conseguiu alcançar feitos impressionantes numa época em que a própria ideia de um estado nômade já era considerada coisa do passado. E hoje vamos entender quem eram os Dzungares, como eles se uniram em um khanato, por que se tornaram uma ameaça para todos os vizinhos e por que esse estado desmoronou em apenas alguns anos. Saúdo a todos no canal História Incrível. Obrigado por assistirem, se interessarem por história e apoiarem o lançamento de novos episódios. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. É o apoio de vocês que nos permite criar vídeos como este. Agora vamos ao tema do episódio. Vamos lá! Para entender de onde veio o Khanato de Dzungária, primeiro precisamos descobrir quem eram os Oirates. Afinal, os Dzungares não são um povo separado, mas sim um nome político que surgiu depois. As próprias pessoas que criaram Dzungária se chamavam Oirates ao longo dos séculos. Por isso, a história desse estado inevitavelmente começa com eles. Os Oirates são mongóis ocidentais, que, já no século XIII, ocupavam um lugar especial na estrutura do Império Mongol. A posição deles dependia do status de Dzungar, princípio militar de dividir o exército em alas esquerda e direita. Os Oirates formavam o flanco esquerdo do exército de Genghis Khan, e isso os tornava uma das forças de choque do Império. Os governantes dos Oirates traçavam sua origem a partir de Kassar, irmão de sangue de Temujin, o que lhes dava prestígio e proximidade com a elite, mas não os tornava herdeiros da dinastia dos Tinguicidas. Esse é um detalhe importante, que mais tarde terá um papel significativo. Após a desintegração do Império Mongol, os Oirates foram um dos poucos povos das estepes que conseguiram manter sua independência. Enquanto os mongóis orientais tentavam manter o poder na Mongólia Central, os Oirates gradualmente se transformavam em uma força política independente, com seus próprios objetivos e ambições. No século XV, eles já conduziam sua própria política externa, guerreavam com os vizinhos, formavam alianças e tentavam expandir sua influência. Foi exatamente nesse período que surge Ezen, o governante Oirate da linhagem Choros, que pela primeira vez tentou transformar a aliança deles em um estado pleno. Seus sucessos foram de curta duração, mas mostraram que os Oirates eram capazes de agir como uma força unificada. No século XVI, o mundo Oirate acabou dividido em vários centros, e cada um deles se desenvolveu à sua maneira. Nessa época, os estados vizinhos estavam se tornando cada vez mais centralizados e tinham muito mais recursos. Na Mongólia Oriental, o poder estava gradualmente passando para o Khalkha Kaganato. Mogolistão estava se desintegrando e fragmentando, os cazaques passavam por um processo complexo de formação dos três Juzés, enquanto Moscou e a China avançavam com confiança uma em direção à outra através da Sibéria. A ecúmena. Os Oirates eram fortes demais para serem absorvidos pelos vizinhos, mas fragmentados demais para impor suas regras. Na aliança, conflitos entre clãs eram frequentes, antigos laços enfraqueciam e interesses comuns se tornavam mais difusos. Alguns grupos migraram para longe, em direção ao oeste, onde mais tarde surgiria o Khanato Kalmuco, enquanto outros se dirigiram para o sul, para a região de Kukunor, criando seus próprios principados. Aqueles que permaneceram entre o Altai, as nascentes do Irtish e o Vale, tornaram-se mais dependentes de sua capacidade de permanecerem unidos. Esses territórios se tornaram a futura Dzungária, impulsionados tanto pela geografia quanto por ambições políticas. O espaço entre o Altai, Tarbagatái, Semirete e o Turquestão Oriental era ao mesmo tempo protegido e conveniente para o controle. Daqui saíam rotas para a Mongólia, Sibéria, Ásia Central e China. Quem controlava esse nó podia ditar as condições aos vizinhos, e os Oirates entendiam isso.
No final do século XVI, entre os Airates, sentia-se cada vez mais a necessidade de uma liderança unificada, pois havia muitas ameaças. E se eles continuassem vivendo em hulos, separados, seu destino teria sido o mesmo que o da maioria das tribos das estepes daquela época. Ou o desaparecimento gradual, ou a assimilação. Nesse contexto, destacavam-se especialmente aqueles governantes que buscavam reunir novamente as terras dos Airates. As primeiras tentativas não levaram a um resultado duradouro, mas criaram um precedente importante. A ideia de unificação passou a ser vista não como um sonho, mas como uma necessidade. É justamente essa ideia que mais tarde permitirá formar o poder central nas mãos do clã Choros e trazer à cena histórica a primeira figura que pode ser chamada de criador de Xungaria. No início do século XVII, foi justamente o líder do clã Choros, Karakulataishi, quem conseguiu assumir o papel de unificador e lançar as bases do futuro Estado. Ele fortaleceu o poder sobre os Zulus vizinhos, subjugou os grupos nômades dispersos e tentou construir um sistema de administração estável. Mas o principal arquiteto do novo Estado foi seu filho Batur. Foi sob seu comando que ocorreu a virada que os historiadores consideram o ponto de partida da existência de Dzungaria. Batur não apenas herdou o poder, mas também recebeu o reconhecimento da autoridade religiosa do Dalai Lama, que lhe concedeu o título de Kuntaiji. E no mundo das estepes, esse reconhecimento era extremamente importante, pois legitimava sua liderança e lhe dava o status de governante, e não apenas de um primus inter pares. Agora, para os Airates, o budismo era mais que religião. Tornava-se ideologia unificadora, capaz de manter clãs dispersos sob um só sistema político. Sob Batur, a união dos Airates deixou de ser uma confederação frouxa. Começou um trabalho sistemático para criar um Estado com leis de administração claras e uma organização militar. Apareceu o famoso Código de Regras Iksanch-Bishk, ou o Grande Estatuto das Estepes. Não era apenas uma reunião formal de tradições, mas um verdadeiro código de leis que regulava desde o serviço militar até as obrigações fiscais e a disciplina religiosa. Para o mundo caiachevo, isso era uma regra excepcional. Os Airates criaram algo que, na essência, era um direito estatal codificado, e isso os diferenciava drasticamente da maioria das sociedades das estepes. A política externa de Batur se desenvolvia tão ativamente quanto a interna. Ele consolidava suas posições na futura Dzungária, ampliava sua influência nas terras vizinhas e enfrentava conflitos com cazaques, quirguizes e governantes de Mogulistão. Nesses confrontos, manifestava-se a característica fundamental da futura Dzungária: a determinação de agir ofensivamente, impor sua vontade e buscar a expansão. O Kanato havia acabado de surgir, mas já reivindicava o papel de força dominante na Ásia Central. Foi exatamente nesse período que os Airates receberam o nome pelo qual entrariam para a história. A palavra Dzungar está relacionada à sua posição militar na antiga estrutura mongol, a ala esquerda, ou Ziungar. Gradualmente, ela se transforma em um nome político, designando não uma aliança tribal, mas uma nova formação estatal. A partir desse momento, pode-se falar não apenas sobre os Oirates, mas sobre o Kanato Dzungar, que possui um governante, leis, territórios e ambições. Após a morte de Batur, começa uma década que pode ser chamada de Era de Ouro do Kanato Dzungar. É nesse período que o Estado deixa de ser uma força religiosa e se torna um grande jogador na Ásia Central. No entanto, esse auge não foi tranquilo nem contínuo. Pelo contrário, foi construído por avanços bruscos, de força pessoal e em constantes conflitos, tanto com os vizinhos quanto dentro da própria nobreza oirate. Já nos predecessores de Batur, fica evidente o quanto foram importantes as bases ideológicas e administrativas que ele estabeleceu. As leis criadas durante seu governo permitiram manter o poder nas mãos da administração central, mesmo quando certos clãs tentavam agir por conta própria. E o budismo, com sua rede de mosteiros e a autoridade do clero lamaísta tibetano, tornou-se o eixo que mantinha diferentes líderes oirates dentro de um mesmo campo político. Mas o verdadeiro auge da Dzungária está ligado à figura de Galdan Bashoktu. Sua biografia por si só reflete a complexidade daquela época.
Galdan passou a juventude no Tibete, em mosteiros, onde se preparava para se tornar um líder religioso e não um governante militar. Ele recebeu uma educação espiritual, um título e provavelmente via o mundo de forma diferente da maioria dos chefes. Mas o destino ordenou que ele retornasse à estepe. A morte do irmão mais velho o envolveu na luta pelo poder, e Galdan foi forçado a deixar o monasticismo e liderar os Oirates. Seu governo marcou o momento em que Dzungária tentou pela primeira vez transformar suas ambições em um projeto de escala para toda a Ásia Central. Galdan possuía ao mesmo tempo carisma religioso, vontade política e uma dureza que lhe permitia agir sem hesitação contra aqueles que resistiam. Ele começou fortalecendo o poder dentro do país, reprimiu os rivais, subjugou os clãs dissidentes e tornou o poder do Kuntaiji mais forte do que nunca. A atividade militar de Galdan abrangeu vastos territórios da Ásia Central, e suas campanhas se tornaram algumas das mais destrutivas de toda a história da região. Ele chegou até Sairam, tomou o controle de uma parte significativa de Semiré-Xie, bloqueou as rotas de migração dos cazaques e devastou as regiões de Mogulistão. A guerra não era travada apenas por saque, ela também envolvia a imposição do lamaísmo e o desejo de submeter as elites locais ao poder dzungar. Para Galdan, o político e o espiritual não existiam separadamente. Após campanhas bem-sucedidas no oeste, ele retornou ao leste. Galdan via a unificação das terras mongóis sob Dzungária como natural, mas isso levava ao confronto com o Império Qing, que fortalecia o controle sobre a Mongólia. Os primeiros confrontos mostraram que o exército dzungar era competente. O uso inteligente da cavalaria, a mobilidade, as armas de fogo e a disciplina sob a liderança de um governante instruído faziam dele uma das forças militares mais capazes da região. Mas os recursos dos Qing eram muito maiores. Anos de luta exauriram Dzungária, e Galdan acabou na posição de um líder que conseguiu conquistar muito, mas não conseguiu manter o que havia alcançado. A última campanha contra os Qing terminou em derrota, e o próprio Galdan, encontrando-se em uma situação sem saída, preferiu não cair nas mãos do inimigo. Após o turbulento e contraditório governo de Galdan Bashogdu, o Kanato Dzungar precisava de um governante de um tipo completamente diferente, não um guerreiro monge de campo, mas um administrador calculista, capaz de fortalecer o Estado internamente e evitar confrontos com vizinhos muito mais poderosos. Esse homem foi Tsevan Rabdan. Ele chegou ao poder em um momento em que Dzungária estava exaurida por guerras, enquanto seus principais adversários, o Império Qing e os Juzes cazaques, só estavam aumentando seu poder. A continuação da política de Galdan significaria uma catástrofe iminente, e Tsevan Rabdan entendia isso melhor do que ninguém. Ele reduziu muito a agressão externa no leste, estabelecendo com os Qing um equilíbrio cauteloso entre reconhecer seu poder e manter a própria independência. Sua diplomacia era baseada em cálculos. O tempo ganho graças à trégua com o Império Celestial permitiu concentrar-se nos assuntos internos de Dzungária. Incluía a organização da economia, o fortalecimento da administração e a modernização do exército. E foi justamente aqui que Tsevan Rabdan fez o que talvez tenha salvado o Kanato da destruição por mais uma geração. Uma das principais direções foi a reforma do exército. Já na época de Galdan, os Oirates usavam armas de fogo, mas Tsevan Rabdan decidiu levar esse instrumento a um nível totalmente novo. O exército dzungar estava se tornando um híbrido da tradição nômade e tecnologias europeias. O momento decisivo foi a chegada ao Kanato do sargento sueco Johan Gustav Renat. O destino desse homem merece uma adaptação cinematográfica à parte. Primeiro foi capturado pelos russos em Poltava, depois enviado para Tobolsk e, por fim, tornou-se prisioneiro dos dzungares após o ataque à caravana russa. Renat se mostrou um homem de habilidades excepcionais. Organizou a produção de artilharia, ensinou os artesãos locais a fundir canhões, elaborou projetos, construiu fortificações e, de fato, criou o primeiro exército verdadeiramente moderno e uma escola de artilharia entre os povos nômades. Os canhões leves, que podiam ser transportados em camelos, tornaram as tropas dzungares imprevisíveis, pois o inimigo já não podia contar apenas com a superioridade numérica e a manobra. As reformas pareciam ser mais que uma arma.
Tsivanhabdan fortaleceu o sistema administrativo, reforçou o papel das leis de Batur, desenvolveu o comércio com o Império Russo e apoiou os mosteiros, transformando-os em centros ideológicos e educacionais. O budismo, sob seu governo, consolidou-se definitivamente como um pilar do Estado. A rede de mosteiros garantiu não apenas a legitimidade espiritual do poder, mas também a disciplina, a coleta de informações, o apoio à diplomacia e até mesmo a formação de quadros. Ao mesmo tempo, nas fronteiras ocidentais do Kanato, Tsivanhabdan continuou a adotar uma política rigorosa. Uma das principais direções foi a luta pelo poder sobre o Turquestão Oriental, onde ele interveio ativamente no confronto entre os governantes de Kashgar e Yarkand, buscando torná-los dependentes de Dzungária e, assim, fortalecer a influência sobre as rotas das caravanas. Ao mesmo tempo, ele aumentava a pressão sobre o noroeste, sobre os kirguizes do Yenisei, que viviam na região conhecida na tradição oirate como Kongurai, habitantes da bacia de Minusinsk, no alto curso do Yenisei e áreas adjacentes. Foi exatamente aqui, sob Tsivanhabdan, que ocorreu um evento que os povos da Sibéria lembram como uma tragédia nacional. Os Dzungares, seguindo a tradição das estepes de pressionar inimigos, organizaram o sequestro em massa da população para Dzungária. Para a elite oirate, isso era visto como proteção da fronteira. Ao remover os clãs rebeldes de suas terras, eles os privavam da possibilidade de resistir ou de formar alianças com inimigos, principalmente com o Império Qing. Para os próprios kirguizes e outros grupos locais, isso se tornou uma virada dramática, uma separação forçada de suas terras natais, que deixou marcas nas tradições e causou grandes perdas demográficas. Após a deportação dos kirguizes do Yenisei, ficou claro que a política dzungar em relação aos vizinhos estava seguindo em uma direção que pode ser descrita como uma estratégia de intimidação. Os dzungares buscavam privar seus adversários da capacidade de resistir no futuro. As realocações, expedições forçadas, bloqueio das rotas nômades e campanhas militares em massa estavam gradualmente se tornando instrumentos que o Kanato utilizava. Se nas terras da Sibéria essa tática atingiu grupos tribais isolados, na Ásia Central suas consequências tomaram uma escala sem precedentes. Em breve, Dzungária desferirá um golpe que mudará o destino de toda a região. Quando as tropas dzungáricas começaram a avançar sobre as terras dos Juzes cazaques, isso não foi uma campanha aleatória, nem um surto de agressão. Pelo contrário, a expedição foi uma continuação lógica da política que Dzungária seguia sob Tsivanhabdan. Os cazaques dominavam acampamentos de inverno, pontos comerciais e acessos ao Sirdaria, essenciais para um estado nômade. Dzungária buscava transformar essa região em sua zona de influência permanente, e no início da década de 1720, esse objetivo ficou especialmente claro. Dzungária estava em ascensão, enquanto as hordas cazaques, ao contrário, passavam por um período de desunião. Isso criava as condições ideais para um grande ataque. O que aconteceu entre 1723 e 1725 ficou para sempre na memória cazaque como Oktaban Shubirindi, que se traduz como os anos do grande desastre. É difícil determinar a escala exata da campanha, mas as fontes concordam em um ponto principal. A extensão da destruição foi sem precedentes. As tropas dzungares capturavam cidades, bloqueavam rotas nômades, levavam pessoas como prisioneiras, destruíam aus e tomavam o gado. Saíram foi capturada e devastada, ficando sob a mais forte pressão. Tashkent e muitas regiões do Turquestão ficaram desertas, com fluxos de refugiados indo para o sul e oeste, deixando para trás estepes vazias. Para a sociedade cazaque, que já estava em um estado de instabilidade interna, esse golpe foi catastrófico. As pessoas perdiam famílias, terras, gado, tudo o que era a vida para um nômade. Pesquisadores frequentemente comparam essa época a uma verdadeira crise civilizatória. Perdas demográficas, destruição da economia e o deslocamento de clãs inteiros por décadas remodelaram o mapa social da região. Mas a tragédia não se limitou apenas aos cazaques. Os Karakalpakos, comunidades uigures, alguns grupos kirguizes e a população das cidades da Ásia Central também sofreram. Algumas cidades foram obrigadas a reconhecer a dependência da Dzungária. Outras compraram a paz ao custo de enormes pagamentos e a influência dzungar se espalhou mais do que nunca.
No entanto, apesar do sucesso impressionante, essa vitória acabou sendo ilusória. Ela sobrecarregou os recursos do Kanato e agravou as relações com praticamente todos os vizinhos. Ao mesmo tempo, os dzungares conquistaram enormes territórios, mas não tinham condições de mantê-los por muito tempo. Além disso, a resistência unida dos cazaques, kirguizes e governantes uzbeques foi gradualmente se fortalecendo e se tornou um dos fatores que mais tarde enfraqueceriam o poder dos oirates na região. Após o governo de Tsevan Rabdan, o poder passou para seu filho Galdan Thailand Tes'eni, que conseguiu estabilizar o Kanato e por um tempo interrompeu as guerras destrutivas com os King. Sob seu comando, Dzungária permaneceu forte, apesar do desgaste dos conflitos anteriores, sustentando-se principalmente em sua autoridade pessoal. Por isso, quando Galdan Tes'eni morreu em 1745, o sistema que ele mantinha com sua autoridade pessoal começou a desmoronar diante dos olhos de todos. O principal problema era a ausência de um mecanismo claro de sucessão entre os airatos. Não existia um princípio definido pelo qual o poder passasse do clã para o filho, ou para uma determinada linha da família. Isso significava que cada novo governante não precisava apenas obter o poder, mas também mantê-lo em uma disputa com outros pretendentes. Enquanto existia um líder óbvio, como Galdan Tes'rn, esse mecanismo funcionava, mas assim que ele desaparecia, toda a estrutura se rompia por dentro. Ao trono foi elevado seu 13º filho, Tsevan Dorji, de 12 anos, porém seu governo começou em uma atmosfera de desconfiança e tensão. Na Dzungária, imediatamente outras figuras que se consideravam herdeiros igualmente dignos começaram a agir. Os mais notáveis entre eles foram duas pessoas, Lama Dorji e Davatsi. Ambos vinham de linhagens respeitadas da família. Ambos tinham apoiadores entre os Nayons influentes. A rivalidade entre eles logo extrapolou o pessoal, dividindo nobreza, tribos e até concursos individuais. Outro dos pretendentes foi Amursana, o Nayon de Dzungar, conhecido por seu carisma pessoal, ambição e habilidade de manobrar entre os jogadores fortes. Foi sob sua tutela que o futuro Khan Kazakh Abulai passou 2 anos em cativeiro. No geral, o que antes era percebido como uma estrutura política unificada, agora estava se transformando em um conjunto de grupos concorrentes, cada um dos quais via o futuro do Kanato à sua maneira. Aos poucos, os vizinhos começaram a interferir no que estava acontecendo. Eles perceberam com sensibilidade o momento em que um Estado forte poderia ser enfraquecido sem uma guerra direta. O Khan Kazakh Abulai foi especialmente ativo nisso. Ele usava habilmente as lutas internas dos airates, dando abrigo ora a um, ora a outro pretendente, apoiando-os com recursos ou pessoas. Se isso enfraquecia a frente Dzungar em geral, quando Dzungaria mergulhou na luta dos pretendentes, o Império Qing viu o momento que quase toda a Rússia esperava. Para Pequim, a existência de um Estado airate forte era uma ameaça constante. Enquanto existia um poder forte em Khanty, como sob Galdan Tseren, uma invasão direta era arriscada, mas agora, com o poder fragmentado e a nobreza dividida, a situação parecia ideal. O pretexto formal para a invasão foi o pedido de apoio feito à dinastia Qing por Amursana, que, após romper com Daohatsi, ficou sem poder. Ele não escondia que queria recuperar o poder em Dzungária e calculava que seria ele quem se tornaria o governante do Kanato conquistado. Para o imperador Qing, esse pedido foi uma oportunidade há muito esperada. O próprio pretendente oirate os convidava a intervir, o que permitia declarar a campanha não como agressão, mas como uma restauração da ordem. Em 1755, um enorme exército Qing atravessa as fronteiras de Dzungária sob o pretexto de ajudar Amursana. Já na primeira semana, fica claro que Pequim persegue seus próprios objetivos. A dinastia Qing quer não só restaurar a ordem, mas retomar o controle total do território do Kanato. Os chineses rapidamente ocupam os centros-chave, desarmam os Zulus e declaram que o poder em Dzungária será distribuído a critério do imperador. Esse foi o principal golpe nas ambições de Amursana. O imperador o nomeia não como governante de Dzungária, mas apenas como Khan de uma pequena parte do Kanato. Enquanto isso, todo o poder é dado a Davatsi, o mesmo homem que Amursana havia derrotado e com quem lutou. Isso não foi apenas uma decepção, mas uma humilhação.
Amursana entendeu que foi usado e que lhe foi dado um papel secundário, sem influência real. Em resposta, Amursana inicia uma revolta, declarando que luta não apenas contra Davatsi, mas também contra os King. Ele esperava que os numerosos clãs oirates, humilhados pela intervenção dos King, se unissem sob sua bandeira. Uma parte realmente o apoiou, mas as forças eram claramente insuficientes e o Estado já estava fragmentado demais para agir como um só. Para o imperador King, a rebelião de Amursana tornou-se um ponto sem retorno. Em Pequim, concluíram que manter Dzungária como Kanato independente, mesmo formalmente, estava fadado ao fracasso. Cada novo líder pegaria em armas, e cada aliança acabaria em traição. Por isso, os King passaram de uma política de troca de governantes para uma política de completa eliminação da estatalidade Aradi. Assim começa a segunda fase da invasão, muito mais dura e sistemática. Entre 1756 e 1858, as tropas King vasculham metodicamente o território do Kanato, destruindo a resistência e punindo Ulus inteiros. Epidemias, devastação, fome e execuções em massa aceleram o processo. Fontes, tanto chinesas quanto europeias, reconhecem a morte de tal quantidade da população oirate que se pode falar em uma catástrofe demográfica. Amursana, sem apoio, recua primeiro para o Khan Kazakh Abulai e depois para o Império Russo, onde logo morre de doença. Assim, desaparece o último líder capaz de unir os remanescentes da Dzungária. E em 1758, o último império das estepes deixa de existir com a queda do Kanato Dzungar. A história dos oirates, é claro, não terminou aí. O destino dos sobreviventes foi muito desigual. Parte dos Ulus oirates foi arrastada para o fluxo de refugiados, dispersando-se em várias direções, alguns para o oeste, outros para o sul. Alguns buscaram abrigo entre antigos inimigos, porque não havia outra escolha. O caminho foi especialmente dramático para aqueles que seguiram em direção à Ásia Central, para o Afeganistão, Badakhshan e Bukhara. Governantes locais, que precisavam de força militar, aceitavam os oirates, mas o custo dessa proteção era alto. Os Zulus, realocados gradualmente, perdiam sua independência política, se assimilavam entre a população local e, com o tempo, adotavam o islamismo, transformando-se em novos grupos étnicos. Outro caminho de fuga foi o retorno ao oeste para os Kalmyks do Volga, mas mesmo aqui a tragédia não poupou os oirates. Os Ulus em fuga atravessavam estepes de difícil acesso e corredores montanhosos, perseguidos por destacamentos King. Na memória popular dos oirates, justamente esse caminho se tornou um dos episódios mais trágicos. Segundo a tradição, cerca de 15 mil jovens ficaram para proteger uma das passagens montanhosas, que mais tarde passaram a ser chamadas de Portões de Dzungária. Eles contiveram os perseguidores para que mulheres, crianças e idosos fugissem, mas nenhum sobreviveu. Os documentos históricos não registram uma batalha específica nesse local, mas o próprio motivo da morte em massa dos jovens defensores ficou profundamente enraizado no folclore dos airates e calmucos. Enquanto isso, aqueles que permaneceram no território do antigo Kanato ficaram sob o controle direto da China King. O Império implementou uma política de reassentamento e divisão dos Ulus, tentando eliminar qualquer possibilidade de renascimento do Estado Dzungar. Outros povos, incluindo os Khalkha-mongóis e os uigures, foram assentados nos pastos liberados. Isso mudou o mapa étnico da região e destruiu definitivamente o território que durante séculos pertenceu aos oirates. No entanto, apesar da tragédia do século XVIII, os oirates não desapareceram na Rússia. Seus descendentes tornaram-se os calmucos, um povo que até hoje preserva a língua oirate e a tradição budista. Na Mongólia, ainda existem os grupos Beti, Zakshini e Bayati, que descendem dos oirates. Em Xinjiang, vivem pequenas comunidades oirates, os Dzungares, Targutes e os Kashutes. Eles já não têm ligação com o antigo Kanato, mas preservam a memória dele como uma era dourada. Quando seus antepassados dominavam a imensa estepe e eram uma força capaz de desafiar impérios, a queda do Kanato Dzungar marcou o fim da era dos impérios nômades. Depois disso, a estepe nunca mais teve o mesmo papel. No século V, mas a própria história de Dzungária lembra o quanto esse mundo era complexo, diverso e frágil.
onde até mesmo as potências mais fortes desmoronam não por um golpe externo, mas pelo momento em que a harmonia interna desaparece. Por hoje é só, obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio. Tchau a todos!